Vamos conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Cadê? Tá ali o Reinaldo. Reinaldo, muito tem se falado sobre a reforma da Previdência nos últimos dias. Olá, o Jair Bolsonaro dizendo que seria importante ver pelo menos alguma parte dessa reforma aprovada já nesse ano. Agora, a pergunta é se tem clima para isso, se o atual Congresso, que é muito diferente, ou em parte diferente do que vai assumir no ano que vem, tem condições de aprovar a reforma ainda, sei lá, um mês que falta, né? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Não há clima para isso e, na verdade, o tema está imerso numa grande confusão. Vamos lá. Eu começo por um tema que não tem nada a ver com a Previdência. Hoje, o presidente eleito Jair Bolsonaro, diante de uma pergunta sobre o Egito ter cancelado uma viagem de brasileiros, ele disse, não, essa pergunta não, faça outra. O jornalista insistiu na pergunta e ele simplesmente encerrou a entrevista. O que não deve ser feito, porque um governante futuramente sempre vai responder perguntas que eventualmente não queira. A função do jornalismo, aliás, também é, né, confrontar os poderosos com eventuais contradições. Por que isso acontece? Porque o Bolsonaro emitiu uma opinião sobre a embaixada brasileira ser transferida de Tel Aviv para Jerusalém sem se dar conta das consequências. Eu tenho defendido já há bastante tempo, e vou insistir nisso, esse governo eleito durante a transição precisa de um porta-voz, precisa de alguém que unifique as falas, para que não fique esse clima de barata voa. Por que eu estou falando isso? Porque, vamos lá, amanhã o Bolsonaro se encontra com o Michel Temer, né? E eles vão discutir a reforma da Previdência. Ali, quem sabe se pode aprovar alguma coisa ainda neste ano. O próprio Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, o deputado mais votado do Brasil, diz, não, eu não acredito nisso. Os atuais congressistas, o atual comando do Congresso, também não acredita nisso. Mas aí é uma outra questão relevante, minha querida Amanda. Qual reforma da Previdência? Essa do Temer? Bom, essa do Temer não serve, mas a gente poderia aprovar alguma coisinha. Ontem o Bolsonaro deu uma entrevista e disse, caçou a carta branca do Paulo Guedes para negociar essa questão. Ele disse, não, eu não estou convencido de que o modelo do Paulo Guedes seja bom, que é o tal do modelo de capitalização, que viria a substituir o atual modelo de repartição. E aí ele disse, no atual modelo, no limite, o Tesouro arca com o custo. Sim, é verdade, e esse é o problema. É que o Tesouro arca com o custo e por isso precisa ser mudado. Aí então ele fala, é preciso que se faça uma mudança paulatina. Mas qual mudança paulatina? Aí vai o Paulo Guedes hoje e diz, é preciso dar uma prensa no atual Congresso para ver se aprova a reforma ainda neste ano. Bom, cabe a pergunta, qual prensa? Prensa de que natureza? Quando é que você, com quais instrumentos? Se este governo que é eleito já demonstrou que tem uma certa indisposição para negociar com partidos e diz que vai negociar com bancadas, que tipo de prensa poderia ser feito para aprovar a reforma da Previdência? Ora, é preciso que, em primeiro lugar, se tenha uma reforma da Previdência, né? Numa outra entrevista, o Paulo Guedes comentou, o governo não vai correr o risco, o governo Bolsonaro, seja o governo Bolsonaro instalado, seja agora o governo eleito, de levar uma proposta que possa ser derrotada. Acontece que o presidente, seja o eleito, seja o presidente depois instalado, ele não tem como fazer um download do que se passa na cabeça do Congresso. Você só consegue saber que reforma é possível quando você apresentar a reforma. E a partir daí se estabelece a rotina de negociação e o roteiro da negociação, que é o chamado mundo real da política. E quando eu digo mundo real da política, eu não faço para degradá-lo, não. Eu faço para elogiá-lo. Política é isso mesmo, é a arte da negociação. O Bolsonaro vai ter que descobrir isso e só aí nós vamos ter uma reforma da Previdência. Boa noite. Reinaldo, boa noite, obrigado e até amanhã.